Olá, seja bem-vindo a este episódio 292 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. O tema do programa de hoje tem estado nas notícias graças ao Presidente dos Estados Unidos, que não tem escondido o seu desejo de recuperar o controlo sobre o Canal do Panamá. Graças a Donald Trump já falámos aqui da Groenlândia e agora, graças a Donald Trump, aproveitamos o embalo geopolítico para falar dos 82 quilómetros do canal que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico através do Istmo do Panamá e que foi um trabalho extraordinário de engenharia que envolveu a criação de um lago artificial, a construção de vários comportas para lidar com os desníveis do terreno e que foi inaugurado oficialmente em 1914, 10 anos depois de começar a ser construído por empresas norte-americanas, por iniciativa do então presidente Theodore Roosevelt. Bom, mas antes disso, já os franceses tinham arriscado uma primeira tentativa de construção do Canal do Panamá no final do século XIX, mas que acabou por falhar redondamente por falta de financiamento e por níveis absurdos de mortalidade entre os trabalhadores por causa da malária e da febre amarela. E estima-se, imaginem, que mais de 20 mil trabalhadores terão morrido a tentar, 20 mil terão morrido a tentar construir o canal do Panamá na década de 1880 e depois mais 5.600 entre 1904 e 1914. Bom, mas essa não é a única história impressionante do canal do Panamá. É que, em bom rigor, não estamos propriamente a falar de um canal que foi construído dentro do Panamá, mas de um país, o Panamá, que foi construído em redor do canal. Já que quando o projeto nasceu, o território fazia originalmente parte da Colômbia. Rui, eu diria que estes 82 km de água são mais do que suficiente para encher um programa de 40 minutos. Por isso, por onde é que queres começar a abrir as tuas sábias comportas? Ora bem, eu acho que podemos começar pela história dos canais, porque houve uma época na história do Ocidente, da Europa Ocidental, em que eles pareciam uma solução tão fantásticas para os problemas de transporte de grandes cargas à distância, como depois o caminho de ferro e as autoestradas. No século XVIII, portanto antes dos caminhos de ferro, os canais foram esse meio para resolver o problema de transportar cargas à distância. Sim. Não só entre oceanos, mas também às vezes em rios não, e tudo. porque a questão é esta. A maneira mais conveniente para transportar cargas muito grandes era em barco, em rios ou por mar. E, portanto, os europeus aproveitaram muito bem as costas e os rios navegáveis, mas as costas e os rios navegáveis não davam acesso a todos os lugares e não os ligavam sempre entre si. Sim. E, portanto, daí a ideia de construir cursos de água artificiais. Portanto, esta construção de cursos de água artificiais não é exatamente a mesma coisa que a ordenação de zonas alagadas, como, por exemplo, na Holanda ou em Veneza, mas trata-se mesmo de criar vias aquáticas, a partir da existência de água, de rios, de lagos, criar essas vias aquáticas onde elas não existiam. Por exemplo, o país mais clássico disso é a Inglaterra, onde a Inglaterra, no século XVIII, a exploração de carvão, que está ligada aos novos maquinismos industriais, movidos a vapor. Por causa disso, até para transportar carvão, a Inglaterra enche de canais. Que eram verdadeiras autoestradas de água, não é? Sim. Aliás, mesmo em Portugal, no fim do século XVIII, princípio do século XIX, também se discute a possibilidade de construir canais, nomeadamente, por exemplo, para dar acesso ao interior do Alentejo. A sério? Sim. Não conhecia essa Há a história. ideia de construir os canais, o canal portanto, ligado ao Sado, ao Tejo, há uma quantidade de projetos que nunca depois são levados a cabo, mas faz parte desta, tal como há uma mania dos caminhos de ferro, e a mania é a expressão que os historiadores usam, no século XIX também há uma mania de canais no século XVIII, sobretudo fim do século XVIII, princípio do século XIX. Portanto, no Ocidente, na Europa Ocidental, desenvolve-se muita técnica de construção de canais. Nomeadamente, por exemplo, com o desenvolvimento do sistema de comportas para ultrapassar níveis de terreno e outras inovações. Por exemplo, em Inglaterra há viadutos
que ainda hoje existem, e de maneira que em determinadas cidades inglesas uma pessoa vai passar e de repente vê um barco a passar por cima dos telhados das casas. Viadutos de água. É um viaduto de água, portanto, uma espécie de aqueduto, mas que é para passar barcos de um lado para o outro. Quer dizer, e isso acontecia em Inglaterra, onde se desenvolveu muito, repito, os canais antes dos caminhos de ferro. É verdade que os caminhos de ferro que começam a desenvolver-se a partir da década de 1820, 1830, 1840, portanto ainda na primeira metade do século XIX, os caminhos de ferro vão tornar esses projetos menos relevantes. Sim, eram mais fáceis, imagino portanto, eu, de construir. Sim, os países, muito mais. Os países europeus começam a criar redes de caminhos de ferro e a esquecer um bocadinho os canais. Estamos a falar de canais dentro dos países, mas havia outra questão, que era dos canais associados à navegação no mar. A Europa, no século XIX, é o centro de um sistema de trocas mundiais que a liga à Ásia, que a liga à África, que a liga à América, e essas ligações são por via marítima, primeiro com barcos à vela, depois ao longo do século XIX com barcos a vapor. Ora, as viagens para a Ásia ou o acesso à costa ocidental da África ainda exigem no século XIX que se faça a volta do Cabo da Boa Esperança, como no século XVI. E da mesma maneira, o acesso à costa ocidental da América e ao Pacífico a partir da Europa, um acesso direto, seria necessário usar o Estreito de Magalhães, isto é, contornar toda a América do Sul e depois regressar pela costa da América do Sul através do Pacífico, por exemplo, para ir de Nova Iorque até São Francisco. Era preciso dar essa volta toda. E dava-se, isto não se dava exatamente, já vou-me explicar porquê. Agora, tudo isto prolongava imenso as viagens. Ora, em ambos os casos, quer dizer, quer no caso do acesso à Ásia navegando para o Ocidente, para Oriente, a partir da Europa, quer no acesso ao Pacífico navegando para o Oriente, a navegação marítima mais curta, a possibilidade de uma navegação mais curta estava impedida por istmos relativamente estreitos, que eram o istmo que liga a África à Ásia e o istmo que liga a América do Sul à América do Norte. E, portanto, abrir canais nesses istmos de modo a ligar o Mediterrâneo ao Mar Vermelho através do Suez, o istmo do Suez, e o Atlântico ao Pacífico através do Panamá, do istmo do Panamá, tornou-se uma ideia muito popular no século XIX. E, de facto, eu estou a dizer tornou-se muito popular quando não eram ideias novas, eram ideias muito antigas. Quão antigas? Bem, quase desde o princípio. No caso do Panamá, os espanhóis já tinham pensado num canal. Aliás, o primeiro espanhol, o primeiro europeu a pensar nisso foi o primeiro europeu a atravessar o istmo. Vasco Núñez de Balboa, em 1513, toma nota, quando ele é o primeiro europeu a atravessar o istmo, e diz: podia-se fazer aqui um canal. Quer dizer, toma nota disso, podia-se fazer aqui um canal. E claro, os espanhóis continuam a pensar nisso porque, por causa das minas de prata do Peru, portanto, as cargas de prata vinham do Peru, das minas do Peru, vinham pela costa do Pacífico até ao porto do Panamá, no Istmo, eram descarregadas no porto do Panamá, que é uma cidade fundada em 1519, e depois havia um comboio de mulas que transportava a prata para o Atlântico, para o outro porto, que era inicialmente foi o porto de Nombre de Dios, fundado em 1510, que é o mais antigo povoamento europeu na América, este Nombre de Dios, e depois para Porto Belo, fundado em 1597. Portanto, há um comboio de mulas. Mesmo antes de existir canal, existia um circuito de animais, quer dizer, que transportam estas cargas de prata e outras preciosidades que vêm das minas. Compensava ainda assim, os burros compensavam a longuíssima volta. A navegação à volta, porque a navegação à volta, sobretudo no Estreito de Magalhães, era extraordinariamente perigosa. Portanto, o Estreito é difícil de navegação, ainda hoje é necessário pilotos para o atravessar, está sujeito a muitas tempestades, e depois, se quisesse, em vez de usar o Estreito de Magalhães, o Cabo Horn, aí ainda é pior, porque há tempestades enormes, icebergs. Portanto, é uma navegação extraordinariamente perigosa. Portanto, além de ser muito demorada, era perigosa, e portanto era mais fácil para os
espanhóis para fazer chegar a prata das minas do Peru, que fica na costa ocidental da América do Sul, para fazer chegar à Europa, a Sevilha. Portanto, faziam este percurso, que isto é, navegavam para norte, até ao Panamá, descarregavam na cidade do Panamá, no Istmo, transportavam em mulas para Nombre de Dios, ou depois para Porto Belo, e a partir de Porto Belo depois havia outra armada aí que estava à espera e transportava para a América. E, portanto, os espanhóis, durante o século XVI e durante o século XVII, há discussões sobre a ideia de talvez fazerem ali um canal para os barcos poderem circular, e depois a ideia deixa de ser tão interessante no século XVII, quando a maior parte da prata que os espanhóis tiram da América já não vem do Peru, mas vem das minas do México, e portanto já não precisam já é menos relevante o acesso, um acesso marítimo ao Peru através do Panamá. Agora, no século XIX voltou a ser interessante. E voltou a ser interessante porquê? Por causa da corrida ao ouro na Califórnia. A corrida ao ouro na Califórnia, em 1849, quer dizer, torna o acesso à Califórnia extraordinariamente interessante. Ora bem, ainda não há o comboio, os caminhos de ferro intercontinentais que ligam a costa leste dos Estados Unidos à costa oeste, isto é, que ligam, vamos dizer, Nova Iorque a São Francisco, e, portanto, de repente, o caminho mais direto e até mais barato para alguém que está em Nova Iorque chegar a São Francisco é através do Panamá, mesmo ainda antes de haver canal. Certo. Isto é, as pessoas, portanto, tomavam o barco em Nova Iorque, iam até a Porto Belo, na costa oriental, na costa leste do que é hoje o Panamá, e depois, a partir daí, tomavam enfim, outros meios de transporte, carruagem ou coisa assim, para a cidade do Panamá, e na cidade do Panamá tomavam outro barco para São Francisco. Quer dizer, portanto, esta... E claro, isto tornou-se extremamente interessante, aliás, duas ideias. A primeira é fazer um caminho de ferro. Isso foi a primeira coisa que se fez. Foi feito um caminho de ferro. Foi a primeira coisa que se fez. Portanto, o caminho de ferro intercontinental nos Estados Unidos só é completado em 1869. Mas, por exemplo, o caminho de ferro no Panamá, que é construído por empresas americanas e investidores americanos, é concluído em 1855. Ok. Portanto, aliás, o canal depois vai seguir o caminho de ferro, quer dizer, porque o caminho de ferro desbravou a floresta. O Panamá é uma grande floresta, era uma grande floresta virgem, ainda hoje uma grande parte, mais de metade daí do território. Daí tanta gente morrer, como eu disse no início. Está em com floresta, e, portanto, tropicais. Acompanhou aquele percurso criado pelo caminho de ferro. Mas não chegou, não é? Porque é que não chegou? Porque a ideia de, mas então não resolve ainda o problema de transportar grandes cargas, quer dizer, e as dificuldades que tem o transbordo, quer dizer, barcos, portanto, é preciso ter barcos que vêm até à cidade do Panamá, que fazem o transbordo, mudam, está bem, agora já não é mulas, mas mas são vagões de caminhos de ferro, mas transportar isso tudo para os vagões, depois transportar para o outro lado, quer dizer, quando aquilo parece uma coisa que até se podia fazer, porque o Istmo é relativamente estreito, não chega a 100 km, portanto é uma coisa que era possível de fazer, e além disso, há uma outra razão para, de repente, a ideia do canal do Panamá se tornar tão atraente, que é a construção do canal do Suez. O Suez liga ao Mediterrâneo, o canal do Suez liga ao Mediterrâneo ao Mar Vermelho. E é uma distância maior, são 193 quilómetros. É aberto em 1869, depois de 10 anos de escavações. Reduziu a viagem entre a Grã-Bretanha e a Índia em 10 dias, portanto é 10 dias a menos, usando o canal do Suez, e também já não era uma ideia nova, porque já tinha havido canais lá, isto é, tinha havido um canal no tempo dos faraós, a ligar o Nilo ao Mar Vermelho, portanto já havia canais lá, e depois, no princípio do século XVI, depois da viagem de Vasco da Gama, os venezianos pensaram na construção de um canal no Suez. Não se conseguiram foi entender com os otomanos, que entretanto conquistaram o Egito, e não se entenderam com os venezianos para a construção do canal. Portanto, seria o grande golpe veneziano para havendo um caminho marítimo para a Índia ao largo contornando a África, haver de repente um caminho marítimo também para a Índia, mas através do Suez, mas não, os venezianos não conseguiram fazer isso, e são os franceses
que constroem o canal do Suez. E porquê os franceses? Bem, os franceses... Bem, há várias razões para isso. A França tem uma grande taxa de poupança e, portanto, tem muitos capitais no século XIX. Há muito dinheiro, na Praça de Paris, etc. Além disso, estas grandes obras de engenharia fazem parte em França não só de uma tradição, a tradição das grandes escolas ligadas à engenharia, mas de uma espécie de mística. Eles têm o culto das grandes obras públicas. Quer dizer, há um romantismo das grandes obras públicas em França. Quer dizer, e aparecem grandes engenheiros, sempre com grandes projetos de vamos transformar o mundo através de grandes obras públicas. Um desses engenheiros é o Ferdinand de Lesseps, que é ele que vai construir, promover a construção do canal do Suez. Os ingleses, curiosamente, em relação ao canal do Suez, embora eles fossem aproveitar, vão aproveitar, porque têm o Império na Índia e verdadeiramente o canal serve sobretudo para ligar a Europa à Índia, mas os ingleses não estão muito entusiasmados porque eles controlam muito bem a rota do Cabo, portanto, ao largo da África, mas têm dúvidas se vão controlar o canal do Suez e, portanto, não estão tão interessados em que haja um caminho mais rápido, mas que não está sob o controle deles. E depois passa a estar sob o controle deles, porque eles vão conquistar depois o Egito em 1882, mas inicialmente, curiosamente, os ingleses que deveriam parecer os mais interessados no canal do Suez são os menos interessados e vão sabotando o canal e, portanto, são os franceses verdadeiramente que promovem a construção do canal. E bem, são os mesmos franceses, Ferdinand de Lesseps, que depois daquela experiência que eles tiveram com o canal do Suez, resolvem também lançar o projeto do canal é a mesma equipa. É a mesma equipa, é Ferdinand de Lesseps. Suez, é a mesma equipa que depois vai para a América. É Ferdinand de Lesseps que diz, bem, vou promover também a construção do canal do Panamá, portanto, com as mesmas bases, levantar dinheiro em França, um grande entusiasmo em França. A França também quer estar associada ao prestígio destas grandes obras de engenharia, quer dizer, e, portanto, há um apoio em França para o Ferdinand de Lesseps. E tu estavas a explicar, Rui, que a equipa francesa que construiu o canal do Suez no século XIX disse, bom, já agora vamos também ali ao Panamá e fazemos o mesmo. Mas porquê é que eles conseguiram fazer no Egito e acabaram por falhar estrondosamente essa primeira tentativa de construir um canal no Panamá? Até porque, imagino que tenha sido colocado ali muito investimento, muito dinheiro, e não há ter sido gente com grande felicidade e facilidade que os franceses desistiram da jornada. Porquê é que falharam? Olha, falharam porque quiseram fazer no Panamá o que tinham feito no Suez. Essa foi a grande razão do fracasso. Quer dizer, os franceses, o Ferdinand de Lesseps, sobretudo, julgaram que podiam replicar o canal do Suez. Isto é, fazer um canal ao nível do mar, sem comportas, portanto, em que a água circulasse livremente, como no canal do Suez. Isso tinha sido viável no Suez, mas no caso do Panamá... Aliás, logo no início alguns engenheiros chamaram a atenção para que iria ser extremamente difícil, porque o Panamá tem montanhas, quer dizer, tem um relevo acidentado. O ponto mais baixo dessas montanhas é 110 metros de altura, portanto não é uma zona plana. A zona do Istmo não é uma zona plana, não é uma zona de planície. E, portanto, mas Ferdinand de Lesseps convenceu-se que era possível fazer, isto é, perfurar as montanhas e fazer ficar ao nível canal do mar. Ficar ao nível do mar. Quer dizer, portanto, o barco entrar... Implicaria escavar. Exato, loucura, começa logo, quer dizer, começa logo por aí. E depois também deram muito pouca atenção ao terreno no Panamá, que é uma floresta carregada de mosquitos da malária. Portanto, é uma zona, aliás, em que está sempre a chover. As chuvas vão de abril a dezembro, quer dizer, praticamente todo o ano é um ano de chuvas e de tempestades e de chuvas. Portanto, há imensa água para os mosquitos poderem desenvolver-se. Portanto, é uma zona de malária. É isso que vai criar aquela mortalidade enorme entre os trabalhadores que referiste. Chega a ser 200 mortes por dia, que é uma coisa, parece quase um massacre, quer dizer, que estava ali a passar. Eles empregam cerca de 40 mil pessoas. Portanto, por dia ou por mês? 200 mortes por dia, quer dizer, por dia, quer dizer, não é por mês, quer dizer, é uma coisa, nas piores fases, é uma coisa absolutamente medonha. Portanto, isto torna a obra extraordinariamente difícil. Quer dizer, por um lado estão-se a colocar um projeto que é um projeto que se vai tornar cada vez menos viável,
e depois com custos humanos tremendos, necessidade de arranjar sempre constantemente a renovar a mão de obra. Neste caso, eles vão começar uma guerra, a arranjar mão de obra. Sim, eles vão... Sim, uma guerra contra a natureza, contra o relevo, contra os mosquitos, contra... E ainda por cima eles não percebem de onde é que vem a mortalidade. Quer dizer, ainda não estão conscientes do problema dos mosquitos, portanto não há combate efetivo a essa mortalidade, às doenças. E depois isso vai ter repercussões financeiras, obviamente. Aliás, já o canal do Suez tinha custado o dobro do estimado inicialmente, quer dizer, já tinha sido uma experiência com sucesso relativa, e inicialmente não tinha começado a render o que se estava à espera. E o que é que isto acontece? Aqueles que já tinham experiência do canal do Suez, os investidores, começaram a perceber que o canal, ao longo da década de 80, portanto as obras começam em 1880, ao longo da década de 80 percebem, bem, isto vai ser um buraco financeiro gigantesco, quer dizer, eles não estão a avançar como deviam. Ou seja, não só está a ficar mais caro, como estavam a ver que do outro lado, no Egito, estavam a ter menos rendimentos do que inicialmente estavam a ter menos rendimento, portanto, quer dizer, quando, perante o aumento dos custos, a companhia diz, bem, vamos levantar mais capital, vamos querer mais investidores, e esses investidores começam a ter pés frios, quer dizer, começam a pensar, bem, mas espera aí, agora vamos meter mais dinheiro nisto, isto parece um buraco sem fundo. Já no Egito, está bem... um elefante branco. Sim, aquilo é um elefante com muitas cores, quer dizer, mas e bastante doente, quer dizer, um elefante muito doente, com malária e febre amarela, quer dizer, etc. E, portanto, e cada vez mais dúvidas, porque à medida que o projeto se começa a desenvolver, começam a aparecer as vozes que já tinham aparecido ao início, de engenheiros a dizer a ideia de fazer um canal ao nível do mar está completamente errada, e portanto por volta em meados da década de 80, portanto a meio da obra, as vozes ainda são cada vez maiores, a dizer isto não pode continuar, isto é um disparate, não vamos a lado nenhum desta maneira continuar isto. Portanto, as dúvidas são enormes, e em 1889, para encurtar razões, a companhia do canal do Suez, a companhia francesa, entra em bancarrota, quer dizer, isto é, deixa de ter dinheiro. Nessa época empregava cerca de 40 mil trabalhadores, portanto é um projeto enorme. A maior parte desses trabalhadores vem das Caraíbas, portanto, das ilhas das Caraíbas, portanto, não são trabalhadores do Panamá, aliás, o Panamá não tem muita população nesta altura, portanto, eles vão buscar os trabalhadores às Caraíbas e estão com estes níveis de mortalidade. E, portanto, em 1889, bancarrota da companhia, portanto, interrupção das obras. Aliás, depois a bancarrota da companhia dá em França um enorme escândalo, que é o escândalo do Panamá, porque a companhia do Panamá, entretanto, tinha corrompido uma série de membros da classe política francesa para os ajudar no levantamento de capitais. Isso descobre-se, é exposto nos jornais franceses. Portanto, o Panamá fica quase como sinónimo em França durante décadas de corrupção. Tal como o Watergate ficou sinónimo de abuso do poder depois do caso dos Estados Unidos, em França, falar de Panamá no princípio do século XIX era falar de corrupção. Do princípio do século XX. Do princípio do século XX era falar, no princípio do século XX, perdão, era falar de corrupção. Se alguém dizia o Panamá, portanto, já se sabia, isto é um Panamá, isto é outro Panamá, era falar de corrupção. Nesta mesmo altura... a expressão, não é? A expressão Panamá. Sim, dizer isto é um Panamá, isto é um Panamá, tal como dizer isto é um Watergate, isto é um Panamá. Quer dizer, isto é um Panamá, quer dizer, isto é um caso de corrupção. Portanto, portanto, é o fracasso total em termos de engenharia, em termos de finanças, em termos éticos, enfim, é tudo. Quer dizer, eles são presos, todos eles, os diretores da companhia acabam todos na prisão. Quer dizer, uma desgraça. Uma desgraça e entretanto, a obra fica abandonada? Portanto, a obra fica parada, quer dizer, os americanos desta altura não estão interessados no Panamá porque também estão a pensar a construir um canal, mas não no Panamá, mas na Nicarágua. Na Nicarágua. Portanto, tem planos. Mas porquê?
Porque tinham têm mais outros facilidades planos lá. e têm outros planos e acham que é talvez mais... Porque há uns lagos na Nicarágua que podiam ser talvez ligados, etc. Portanto, há muitas ideias na década de 90, portanto, em fazer um canal americano. Na década de 1890. Sim. Na década de 1890, fazer um canal americano no Panamá. Agora, é o presidente do Theodore Roosevelt. Roosevelt é presidente dos Estados Unidos entre 1901 e 1909. É Roosevelt que se convence que o Panamá podia ser uma boa ideia. E já tinham esburacado um bocado, não é? Já tinham aberto. Não, sim, isso é importante. Quer dizer, os franceses não tiveram parados, quer dizer, fizeram alguma obra e a ideia é o governo americano comprar os direitos de concessão à empresa francesa. Portanto, a empresa francesa tinha comprado, que estava falida, tinha comprado os direitos da concessão do canal. Mas tinha comprado à Colômbia. Sim, exato. E os americanos também vão comprar à empresa francesa. À empresa francesa, 40 milhões de dólares, quer dizer, que é um preço também muito estranho, quer dizer, porque os americanos discutem o que é que poderiam pagar pelo que os franceses tinham feito no Panamá. 100 milhões, 30 milhões, e não se sabe, quer dizer, e discutem entre eles e dizem, não, quer dizer, podemos ir até um máximo de 40 milhões, mas isto é segredo, só que alguém tem esta informação e passa aos franceses. Portanto, quando os americanos vão falar com os franceses e dizem então, por quanto é que vocês venderiam isto? Eles dizem 40 milhões. Quer dizer, já sabiam que era isso que os americanos estavam disponíveis para pagar. Portanto, foram logo para aí. Quer dizer, que os americanos já esperam que eles dissessem 20 ou a coisa. Não, mas eles já sabiam que os americanos tinham admitido que poderiam ir até 40 milhões e, portanto, eles puseram logo 40 milhões. Portanto, isto, enfim, a história é uma... Bem, porque é que o Theodore Roosevelt tem esta preocupação ou esta inquietação com a construção de um canal na América Central, isto é, portanto, naquele istmo que liga a América do Norte à América do Sul. Ele tem a ideia que os Estados Unidos, no século XX, vão ter de ser um grande poder naval mundial e que o canal vai ser absolutamente necessário para poder unificar as esquadras americanas. Porquê? Porque em 1898 os Estados Unidos tinham tido uma guerra naval com a Espanha, a propósito de Cuba, e tinham tido esse problema. Isto é, uma parte da armada americana que está na costa ocidental dos Estados Unidos é como se não existisse. Contém um conflito no Atlântico. Precisa ter duas armadas. Precisava ter duas armadas. Eles mandaram um barco, demorou, quer dizer, imenso tempo, e quando chegou já tinha acabado a guerra. No outro lado, quer dizer, de dar a volta. E, aliás, esta preocupação do presidente Roosevelt fazia sentido, porque durante a Segunda Guerra Mundial a armada americana no Pacífico é destruída em Pearl Harbor, em 1941, um ataque japonês. E é fundamental haver o canal do Panamá, porque é a armada americana no Atlântico que é levada para o Pacífico através do canal do Panamá rapidamente. Portanto, a ideia depois do Roosevelt veio-se a provar que fazia todo o sentido. E agora, o que é que os americanos sabiam que os franceses não sabiam? Ora bem, o que é que os americanos tinham? Em termos de engenharia, além de dinheiro, imagino eu. Mais dinheiro, com certeza. Os americanos começam logo por ter um muito melhor plano. Quer dizer, isto é, eles sabem que não vão querer construir um canal ao nível do mar. O que eles vão fazer imediatamente é criar um lago artificial, que eles percebem, no centro do Panamá, fazendo barragem de alguns rios que há ali, permitem criar um lago artificial a cerca de 26 metros de altura e depois construir um sistema de comportas para elevar os barcos até a esse lago artificial, que depois os barcos cruzariam esse lago artificial e passariam de um lado para o outro. Portanto, não vão tentar fazer um canal ao nível do mar como os franceses. Portanto, logo têm essa enorme vantagem. Portanto, essa é uma grande vantagem. Tem uma segunda grande vantagem. Tem noção da necessidade de criar condições sanitárias e sabem qual é o problema, que são os mosquitos.
E, portanto, eles vão tentar erradicar águas estagnadas, quer dizer, criam imediatamente uma espécie de uma comissão sanitária para o Panamá, tentar erradicar águas estagnadas, o que não era fácil, porque chove imenso, há sempre poças de água e coisas, mas eles tentam fazer isso. Usar inseticida para combater os mosquitos, criar sistemas de quarentena para os trabalhadores doentes, etc. Criar novas condições sanitárias. Criar novas condições sanitárias e, portanto, daí a mortalidade cair. Ainda é uma mortalidade grande por acidentes, mas isto tem a ver com acidentes de trabalho. Porque os mortos dos franceses são mortos de doenças, quer dizer, os americanos também alguns, mas depois também por acidentes. Uma obra, de facto, é uma obra colossal. Portanto, eles têm estas vantagens de um melhor plano e depois, claro, têm vantagens de capital, quer dizer, têm bastante dinheiro e têm a proteção. Isto é um projeto do governo americano, quer dizer, isto é, o projeto francês é um projeto privado, quer dizer, não é um projeto do governo francês, é um projeto de companhias francesas. Aqui tem companhias americanas, mas com o apoio do governo americano, com o grande interesse do governo americano. A grande questão para os americanos é a propriedade do canal. Isso já tinha sido uma questão que se tinha levantado em relação ao canal do Suez. A empresa concessionária do canal do Suez é francesa e depois também inglesa, porque os ingleses também investem. Tinha havido necessidade de garantir o canal do Suez. Em 1882, na prática, os ingleses resolvem esse problema tomando conta do Egito, por causa do canal do Suez. Quer dizer, eles na prática tomam conta do Egito usando as dívidas que o governo egípcio tem como uma forma de tornar o Egito uma espécie de protetorado britânico. Já falámos aqui disso. Aliás, as questões do canal do Suez não se resolvem. Em 1956, o coronel Nasser vai nacionalizar a empresa do canal do Suez e isso vai justificar a invasão francesa e inglesa do Egito. Nessa altura, já falámos disso aqui. E que também falámos disso. Bem, no caso do Panamá colocava-se a mesma questão, isto é, depois de todo o investimento americano, como é que os americanos garantiam que o canal continuava a servir os seus interesses? Bem, o canal é construído num país, que é a Colômbia, portanto, aquilo que é hoje o Panamá fazia então parte. O istmo do Panamá fazia parte da Colômbia, mas o que é que acontece aqui? Acontece que as fronteiras entre os Estados na América Latina eram, no fim do século XIX e no princípio do século XX, ainda extraordinariamente fluídas, quer dizer, ainda não estavam muito claras, estavam constantemente a mudar. Isto é, havia muitas regiões, muitas cidades dentro dos vários Estados que estavam sempre a aspirar a separar-se desses Estados. No caso, por exemplo, no caso do istmo do Panamá, não era claro que pertence. Isto é, não era muito natural que fizesse parte da Colômbia, porque inicialmente fazia parte do México. Depois, a partir de 1821, é que passa a fazer parte da Colômbia e durante o século XIX há uma quantidade enorme de tentativas da população do Panamá de se separar da Colômbia. Há em 1831 a primeira revolta, há depois uma guerra civil na Colômbia entre 1899 e 1902, e portanto mesmo na altura do Panamá, na altura da construção do Panamá, uma guerra civil terrível, morre 4% da população da Colômbia nesta guerra civil, mais de 200 mil pessoas, e em que os panamianos querem separar-se, portanto, da Colômbia. Sim. Isto é para dizer que, ao contrário do que algumas fontes dizem, fontes erradas, dizem o separatismo panamiano foi uma invenção dos americanos. Não. O separatismo panamiano era uma força que existia antes dos americanos se interessarem pelo Panamá. Podia não existir se não existisse canal. Sim, podiam não ter tido possibilidades de se separar da Colômbia. Mas a ideia que nós temos de reter é que na América do Sul o foco de lealdade das populações durante muito tempo, no século XIX, não são os Estados independentes, mas são as regiões e as cidades, quer dizer, e portanto no Panamá há uma cidade, que é a cidade do Panamá, que não se identifica com a Colômbia, que acha que não tem nada a ver com a Colômbia e que constantemente durante o século XIX esteve a tentar separar-se da Colômbia. E claro, e o que é que acontece em 1903 que de repente faz os americanos interessarem-se por um Panamá independente? Bem, os americanos negociam com o governo da Colômbia uma espécie de concessão da zona do canal aos Estados Unidos, da zona do futuro canal aos Estados Unidos.
Portanto, os Estados Unidos teriam durante 99 anos a propriedade da zona do canal, que são 16 km de largura e os 80 e tal km de comprimento. O governo colombiano, portanto, aceita isso, mas o Senado da Colômbia vota contra. Vota contra por questões de demagogia, de nacionalismo, não queremos os Yankees aqui com uma propriedade, etc. E o que é que isso faz? Isso faz com que no Panamá, onde há já uma grande expectativa em relação aos investimentos americanos, portanto, eles estão todos contentes no Panamá, vêm aí os americanos, vão investir, vai ser uma obra gigantesca, portanto, vamos viver melhor, vamos viver muito melhor. De repente não há obra nenhuma e, portanto, o separatismo panamiano ainda aumenta mais. Portanto, há uma revolta no Panamá contra a decisão colombiana e, por outro lado, há de repente um interesse norte-americano em dizer, bem, mas não podemos negociar com os colombianos, quer dizer, podíamos se calhar negociar com um Panamá independente. E, portanto, o que acontece é uma espécie de um golpe militar no Panamá. Os comandantes militares, aliás, aquilo é independentistas. Os comandantes militares das tropas colombianas que são presos de repente pela gente do Panamá. Portanto, não há praticamente guerra. Eles prendem apenas e depois declaram a independência. Os Estados Unidos reconhecem, mas de facto o que os Estados Unidos fazem não é isso. Os Estados Unidos compram a independência do Panamá à Colômbia, porque vão à Colômbia e dizem: ok, vocês deixam o Panamá tornar-se independente e nós pagamos 25 milhões de dólares, portanto, uma fortuna gigantesca. Portanto, os Estados Unidos fazem ali como fizeram... Trump não está a dar ideias particularmente originais. Os Estados Unidos fazem no Panamá o que fizeram com a Louisiana. Já uma grande parte dos Estados Unidos são comprados. Foram comprados à Espanha, comprados à França, comprados à Rússia e, neste caso aqui, o Panamá é comprado à Colômbia, quer dizer, aqui está a Colômbia, etc. E depois eles oferecem também ao novo Estado do Panamá, ao novo Estado independente, pagar-lhes imediatamente 10 milhões, o que torna as finanças ficam imediatamente resolvidas, e depois 215 mil euros, 215 mil dólares por ano. E, portanto, não é um país tão pequeno como isso. Já nós podemos ter bem à volta do canal, um país pequeno. Não, é um país com 75 mil quilómetros quadrados, portanto, é um bocadinho mais pequeno do que Portugal, quer dizer, mas é só um bocadinho mais pequeno então ainda do que ainda tem uma boa dimensão. Agora, na altura estava muito pouco habitado, quer dizer, ou relativamente pouco habitado, se continuarmos com a comparação com Portugal. Tem 260 mil habitantes em 1900. Hoje tem 4 milhões. A maior parte, metade da população vive na cidade do Panamá, quer dizer, ou na área metropolitana da cidade do Panamá. Portanto, o canal, para voltar ao canal, o canal é finalizado em 1914, 82 km de extensão, e o Panamá passa a ser uma espécie de protetorado americano. Portanto, os americanos têm exercem um controle direto sobre a zona do canal, a tal zona com 16 km de largo e 80 km de comprimento, mas de resto também tem uma espécie isto de... por estágio 99 anos. Por 99 anos, portanto é o que se acorda a partir de 1914. O que é que acontece? Acontece é que o próprio Panamá começa a desenvolver também uma vida política local, onde há demagogia, onde os partidos da oposição estão sempre a dizer que o governo está vendido aos americanos e eles é que vão libertar o Panamá e reafirmar a soberania panamiana, etc. Portanto, isso no lado do Panamá. E no caso também dos Estados Unidos, também há, dentro dos Estados Unidos, oposições que também acham que os Estados Unidos não têm nada que ter um papel imperialista no mundo, que isso é contra os princípios da República Americana, e sobretudo nos anos 50, quando, em relação ao Canal do Suez, os Estados Unidos impedem a França e a Inglaterra de voltar ao Canal do Suez, isto é, de voltar a impor o controle franco-britânico sobre o Canal do Suez. Alguém pergunta, então, mas se eles não podem, porque é que nós podemos no Panamá? E essas discussões vão resultar
em Estados Unidos, uma espécie de ato de abnegação. Durante a presidência do Jimmy Carter, que é o mais abnegado presidente americano mais que alguma generoso, vez existiu, em 1977, portanto, ele promete devolver o canal do Panamá, mesmo antes do fim da concessão ao Panamá. E isso vai acontecer em 1999, embora essa discussão, essa devolução tenha sido na altura e depois muito contestada por aqueles que se preocupam com a segurança dos Estados Unidos e que continuam a achar que aquele canal construído pelos americanos, com dinheiro americano, com técnica americana, continua a ser essencial para a segurança dos Estados Unidos e que devia estar sob o controle dos Estados Unidos. E, portanto, isto não é uma discussão que tenha começado agora. Sim. Com esta presidência. Sim. É uma discussão que nos últimos 20 anos, nos últimos 20, 30, ou desde 1977, nos últimos quase 50 anos, houve sempre essa discussão nos Estados Unidos, haver muita gente no Congresso americano, etc., que acha que foi um erro do presidente Carter ter devolvido algo que era fundamental para a segurança americana. No sentido em que, mesmo em 2025, os Estados Unidos não se podem dar ao luxo de perder passagem livre, não é? Pois, exato. No canal ou passagem, do Panamá. Ou uma passagem relativamente económica, porque uma das protestos atuais é de que o governo panamiano estaria a tornar demasiado cara a circulação de barcos no Panamá. Além da questão da prioridade dos próprios navios militares, que isso também parece que existe. Não é? Exatamente. Sim. Dos navios militares americanos. Sim, e depois ainda temos a história do general Noriega. Sim, os Estados Unidos não abandonaram o Panamá, quer dizer, em 1989 há a invasão do Panamá pelos americanos, uma invasão apoiada maciçamente pela população do Panamá, porque está sob uma ditadura militar da Guarda Nacional local, do general Noriega, que além de ocupar em anular eleições e viciar eleições, tinha também um pequeno negócio de contrabando de droga para os Estados Unidos, quer dizer, aliás, um grande negócio. Os Estados Unidos, nessa altura, fazem uma intervenção militar para restabelecer a democracia no Panamá e fazem-no em 1989. Portanto, enfim, o Panamá continua a ser para os Estados Unidos uma zona de interesse especial. Muito bem. Bom, e assim termina, lá está. Até foi um bocadinho mais dos prometidos 40 minutos sobre os 82 km de canal de Panamá. Muitas histórias neste e o resto é história. E nós voltaremos com mais para a semana. Até lá.